Olá, a paz de Cristo. Obrigado por ter acessado esse vídeo e a cada semana alimentaremos esse canal com um vídeo novo. Será muito bom cooperar para a compreensão de assuntos que dizem respeito aos princípios da Palavra de Deus. O nome dessa série de estudos é justamente esse, princípios. O primeiro tema que nós vamos tratar é o propósito de Deus para a humanidade. Aliás, o propósito de Deus para a humanidade é o mesmo desde a criação do primeiro homem. E é assim até hoje, é assim com a igreja e será sempre. Deus não tem um plano B para a humanidade. O que Deus queria com Adão, Ele ainda hoje quer com você e quer comigo. Tratando sobre esse tema, nós podemos iniciar por um subtema, que eu vou chamar a diferença entre o propósito de Deus e o desejo de Deus em relação à humanidade. Alguns limitam o entendimento desse propósito de Deus para a humanidade como sendo o louvor da glória de Deus. E isso está em Efésios 1:12. Portanto, essa afirmativa é obviamente correta, mas ainda assim é subjetiva. A humanidade precisa ser instruída com mais objetividade quanto às expectativas de Deus para ela. Só assim ela entenderá o quanto está desviada e a necessidade de se ajustar à vontade divina. Esclarecer o propósito de Deus para a humanidade não é uma tarefa difícil, não é. Pois esse propósito é claramente revelado em muitos textos bíblicos e de forma muito objetiva em Romanos 8:29 e Efésios 1:3-5. Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E Efésios 1:3-5 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para quê? Para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Por isso podemos afirmar que o propósito de Deus para a humanidade é, a partir dela, constituir uma grande família de muitos filhos à imagem do primogênito Jesus Cristo, tendo como fim, aí sim, o louvor da glória de Deus. A partir dessa compreensão, vamos entender muitas outras coisas. A compreensão de que a humanidade foi criada para atender a um propósito de Deus tira o homem do centro. Na maioria das pregações desse tempo, Deus é apresentado como um ser de quem o homem se serve, e Deus ainda circula em volta da existência humana. Deus não existe para salvar o homem. Deus é pré-existente, ou seja, não podemos estabelecer um início para a sua existência. O que ele fazia antes do homem? Não sabemos, mas sabemos que ele é pleno. Deus não depende do amor do homem para ser pleno. Então, é muita prepotência do homem achar que o propósito de Deus para a humanidade é salvar o homem. Guarde isso. O que Deus se propõe, Ele realiza. Nada pode se opor aos planos de Deus. O que acontece é que nós normalmente confundimos o desejo de Deus e o propósito de Deus. O desejo de Deus sobre a criatura humana respeita a natureza e a liberdade que Ele concedeu a cada uma das suas criaturas e, portanto, o livre-arbítrio. Mas quando falamos sobre o propósito, a coisa é diferente. Deus não pode ser frustrado em nenhum dos seus propósitos. O que Deus propõe em seu coração, Ele cumpre. Portanto, a salvação do homem não é um propósito de Deus. Senão todos os homens seriam salvos. E sabemos que nem todos serão. Deus ama a criatura. E por isso dá a toda a humanidade a oportunidade de participar de um grande projeto que Ele propôs no seu coração e porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. É o que Ele nos revela em 1 Timóteo 2, de 1-4.
É bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que levemos todos os homens diante dele em oração, porque ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas preste atenção. Veja o que o texto diz. Ele deseja. Não é o seu propósito. Como então que Deus dá ao homem a oportunidade de participar do seu propósito? Aí vamos falar um pouco sobre graça, falar sobre o que é revelação, a graça, revelação que nos trouxe luz sobre os nossos pecados. E falar da oportunidade de ver quem sou, para poder renunciar quem sou. Deus não depende do homem, apenas o elegeu no seu amor para lhe dar uma oportunidade, a oportunidade de estar à mesa dele como um filho. E essa é uma oportunidade da qual o homem não é digno por si mesmo e nem seria capaz de gerar essa oportunidade. Justamente por isso se chama graça, presente, favor. Graça é o meio pelo qual Deus manifestou de forma plena o seu amor por nós. Ele ofereceu o Filho para morrer em nosso lugar. E não há maior prova de amor que essa. Na cruz, Deus se fez homem. Por amor, Deus se humilhou. Só o simples fato de se tornar um de nós, Jesus se fez desprezível. Como é desprezível todo aquele que insiste em se apresentar a Deus tendo sobre si o odor do pecado. E Jesus se apresentou carregando os nossos pecados. As pessoas insistem em só enxergar o amor na graça. Por que se enganam só vendo o amor? Pois a graça nos revelou o amor, mas também nos revelou a ira de Deus contra os nossos pecados. Pois não foi o unigênito que ele esmagou, mas os nossos pecados que Jesus tomou sobre si. Bastaria para qualquer um de nós ter o coração implodido e por isso expelir sangue e suor pela agonia de contemplar a ira de Deus contra o pecado, para que tudo acabasse ali, para que morrêssemos. Mas, sobrenaturalmente, o Pai manteve a Jesus vivo para ser espancado, chicoteado, suportar espinhos, carregar a cruz, ser pregado, erguido na cruz, furado. Deus o manteve vivo para evidenciar a sua ira contra os nossos pecados. Isaías previu isso. Isaías 53, 10, logo no início desse versículo sobre o sacrifício de Jesus, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Deus revelou sua total incompatibilidade com o pecado. E nós temos agora a oportunidade, o presente gratuito, a condição de enxergar de maneira suficiente aquilo que viverá por toda a eternidade o pecador que não se rende ao senhorio de Jesus. Nada que fizéssemos poderia nos livrar da condenação. A condenação que estava sobre nós estabelecida. Porque não poderíamos entender a real dimensão do nosso pecado se não fosse a cruz. Sem o sofrimento de Jesus, teríamos de sofrer a ira para entender a ira. E aí já estaríamos totalmente condenados e eternamente condenados. Agora a graça nos revela a nossa condição. Por isso podemos nos arrepender, porque Jesus se ofereceu para que nele se cumprisse o que estava estabelecido para nós. E enxergando o que ele fez, nós podemos escolher a vida de arrependimento, de renúncia, a conversão dos nossos caminhos para o caminho de Deus. Há critérios para estarmos à mesa com Deus como filhos, para estarmos dentro do seu propósito. O que deve acontecer para que alguém possa fazer parte dessa grande família que Deus se propôs ter para si? É tão simples e ao mesmo tempo tão difícil que muitos se negam a ver. Os critérios que o Pai estipulou são aqueles que nós já vimos em Efésios 1:4. Ser santo e irrepreensível em amor. Deus é santo e não suporta o pecado. Se Deus se revelasse plenamente ao homem pecador, esse homem seria fulminado, pois Deus é plena luz e não convive com as trevas. Isso impede que os pecadores que ainda não foram transformados pela graça em Cristo sejam acolhidos pelo Pai como filhos. Mas nós sabemos que não foi sempre assim. Nós não fomos sempre assim. Houve um tempo
em que o Criador visitava a criatura para, como um pai, se relacionar com ela. Vemos isso em Gênesis 3:8, que nos mostra um tempo em que Deus passeava no Éden pela viração do dia, à tardinha. Isso era possível porque o homem foi criado sem pecado e, por isso, atendia ao propósito de Deus. O homem, à imagem e semelhança do Criador, era santo e irrepreensível em amor, como vimos em Efésios 1:3. Gênesis 1:27 diz: "E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." Mas essa imagem e semelhança, que é a possibilidade de relacionamento com Deus, como um pai para com um filho, foi quebrada quando o homem pecou. Deus havia dito e enfatizado que ele falou no dia em que comessem do fruto proibido, eles certamente, preste atenção, certamente morreriam. Eles comeram? Eles morreram naquele dia? Sim, morreram para o propósito de Deus. Foram transformados na sua essência. Já não eram mais a imagem e semelhança de Deus. Tanto que o homem já não podia permanecer na presença de Deus. Sua natureza havia sido corrompida. Ele já não era a mesma espécie espiritual que Deus criou. Era uma corrupção da criação divina. Um estrago. O homem sem a graça de Deus em Jesus, é uma criatura corrompida. Corrupção é estrago. Portanto, sem Jesus, o homem é uma criatura estragada e que ao longo da história, geração após geração, vem se estragando mais e mais. E isso explica muito do que vivemos hoje. Pois o que começa a estragar, se não houver algo externo que corte esse processo, estraga até o fim. Veja o exemplo do ferro. Quando começa a enferrujar, se não houver uma ação externa, vai enferrujar até virar pó. O mesmo acontece com o alimento e tudo mais. O que se estraga, estraga até o fim. Quando o pecado entrou na humanidade, a humanidade se tornou inadequada, imprópria ao propósito de Deus. Gênesis 3, 22 até o 23, ou 22 e 23, mostra que Deus expulsou o homem do Éden, do lugar da sua intimidade. Foram lançados fora do Éden. A humanidade deixou de se reproduzir à imagem de Deus para se reproduzir à imagem de Adão, uma espécie espiritual corrompida pelo pecado. O homem por si não é uma espécie em condições de corresponder ao propósito do Pai, a não ser através de um novo nascimento espiritual. O homem precisa voltar a ser a espécie, a semelhança de Deus, para viver intimidade com Deus. Talvez você tenha dificuldade de abrir mão da forma de pensar que tradicionalmente se instalou através da concepção teológica mais comum, que afirma que todo homem é a imagem e semelhança de Deus, independente de qualquer circunstância. Mas o texto de Gênesis 5, de 1 a 3, vai ajudar você a enxergar essa verdade bíblica essencial para entender a importância do novo nascimento e o que é o novo nascimento. O texto diz assim: "Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos. E agora preste muita atenção. Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome Sete. Depois do pecado, todos os homens foram gerados à imagem e semelhança de Adão, não de Deus. Agora, entendendo o propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos à imagem de Jesus, você pode perceber o que é o novo nascimento. É voltar ao início de todas as coisas, voltar à imagem e semelhança de Deus em Cristo. Pela escolha de ser santo e irrepreensível em amor. O arrependimento que caracteriza o novo nascimento não é apenas o arrependimento de atitudes que fizemos, que fazemos ou que faremos.
É o arrependimento de sermos o que somos. Sem Cristo somos criaturas corrompidas. É renunciar à inclinação da nossa natureza adâmica pela natureza de Cristo. É me arrepender da minha vida e viver a vida de Cristo. É me arrepender dos meus sentimentos pelos sentimentos de Cristo. É me arrepender da minha essência pela essência de Cristo. É sabendo verdadeiramente quem eu sou, que posso entender o que eu preciso ser e o que Deus espera que eu seja. Que eu seja um filho à imagem e semelhança de Jesus. Se eu não for a imagem de Cristo, santo e irrepreensível em amor, não me assentarei à mesa com Ele como um pai. Não estarei na sua presença pela eternidade, pois Deus é santo, por isso importa que sejamos santos que não negociam com o pecado. Eu espero ter cooperado para a sua maturidade espiritual, para o seu entendimento dessas coisas através dessa palavra. Deus ilumine o seu entendimento e que você possa colaborar compartilhando esse entendimento com quantos você puder. Deus te abençoe e através de você abençoe a muitos outros. Coopere para que essas verdades se multipliquem. Dá um like, compartilhe. Fique com Deus.